Opa! Se a gente tá numa cidade e rodar, andar e sentir que tudo tá tão estranho, tudo tá tão diferente. São Francisco mudou muito. E obviamente eu também, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Francisco, era só poeira, estrada de chão, tudo muito ruim. E eu vim de São Paulo, isso há 12 anos atrás, por uma oportunidade de emprego. E graças a Deus, Deus me abençoou muito aqui nesse lugar. E vem me abençoando. Aqui em São Francisco eu conheci muita gente especial. Muita gente, porém poucos, ou melhor, pouquíssimos amigos. Dá para contar nos dedos quem são os meus amigos. Graças a Deus que eu tenho poucos, porque são selecionados, eu sei que eu posso confiar. Pior é a gente ter muitos, né? E na hora que a gente precisa não poder contar com ninguém, que é o que acontece muitas vezes, né, gente? E está sendo um momento muito difícil para mim o dia de hoje, porque 7 de setembro, para quem é patriota, né, para quem acredita na democracia, acredita em todo o movimento que representa o 7 de setembro, né, e eu me encontrar hoje nessa situação, longe do meu esposo, ele tendo que passar por toda essa humilhação e toda essa dificuldade que ele está passando, não está sendo fácil. Enquanto eu estou aqui, ele está preso, pastor, está preso. E não só isso, hoje ele está passando por um problema de saúde muito grave. Na semana passada, de hoje a uma semana atrás, ele teve um problema de saúde gravíssimo nos rins, teve que sido levado, né, foi levado às pressas para o hospital para fazer uma cirurgia de emergência. E graças a Deus, com muita luta, conseguimos realizar, né, essa cirurgia. Era uma cirurgia de risco, ele corria risco. E foi uma cirurgia, assim, embora muito conhecida, né? No caso, foi um problema no rim que ele teve, mas a situação que ele se encontrava estava bem debilitado, porque já tinha gravado, né? Então, teve que ser, tipo assim, descobriu hoje e pro dia seguinte já tinha que operar, não tinha como esperar. E são muitas coisas acontecendo que eu jamais imaginei passar por isso. Eu jamais imaginei que meu esposo, um homem tão forte, inteligente, trabalhador, pai de família, um excelente esposo, que eu amo muito, um cara parceiro, sabe assim, um cara parceiro mesmo, passar por tudo isso, né? Está passando por tudo isso. Mas hoje, infelizmente, ele se encontra preso, detido. Desde o dia 28 de dezembro de 2022, onde a Polícia Federal entrou na minha casa e deu voz de prisão para ele. Né? Na realidade, naquele momento não foi apresentado um mandado de segurança, né,
apenas foi falado, mas não foi apresentado. Esse mandado ele foi aparecer muito tempo depois, no decorrer do dia, na parte da tarde. Até os advogados colocaram nos autos do processo a situação em que nós fomos abordados dentro da nossa casa, né, onde tinha 2 crianças, meus filhos, o Silas o Silas de 3 e a Ivy de 6 anos, dormindo, e reviraram a nossa casa de ponta cabeça, procurando sei lá o quê. Até hoje eu fico tentando entender o que eles estavam procurando, porque não tinha, né, o que encontrar, assim, o que procurar. Quando eu chego aqui em São Francisco, toda vez que eu entro na cidade, a sensação é de como se eu tivesse vindo pela primeira vez, porque a minha vinda para cá, eu falo que foi de Deus. Foi Deus que me trouxe, fez uma revolução na minha vida e me trouxe para esse lugar. Engraçado que a primeira vez que eu estive aqui, ainda tinha a gráfica que era do Samuel, do Estador, mais de 12 anos atrás, né? Acho que 2010, 2009, por aí. E eu estive na gráfica para fazer uns cartões de visita. Foi a primeira vez que eu vi o Samuel, acho que em 2009. E foi muito engraçado esse encontro, porque ele todo lindo, maravilhoso, todo bombadão, gostosão, lindo. E eu muito sistemática, séria, sem cumprimentar, muito fechada, né? Que a gente vem cismada de São Paulo, não dá muita atenção para as pessoas. O sistema lá é bem diferente daqui. E ele muito educadamente, para não dizer para frente, foi se apresentar, tal, e a primeira coisa que ele fez foi me convidar para comer um peixe. E eu, como não o conhecia, apenas queria só fazer um cartão. E aí eu meio que dei um corte nele e falei assim, olha, tudo bem, posso levar meu marido. Aí ele ficou sem graça, mas falou, não, sem problema, a senhora pode levar seu marido, não tem problema não. Mas eu meio que dei um corte, né? Falei, que marido o quê, né? Mas eu precisava inventar uma desculpa para poder sair daquela situação. Falei, pô, o cara nem me conhece, já tá me cantando, né? Isso eu pensando na minha mente. E aí, foi só essa vez, em 2009, quando foi isso em 2000, aí passou 2009, 2010, eu vim para cá definitivamente, onde eu já comecei a construir, comecei a comprar terreno e tal, e fui investindo aqui em São Francisco. E meu marido não é bandido, tem empresa, é idôneo, é uma pessoa que foi candidato a prefeito aqui pelo município, foi candidato a deputado estadual o ano passado, nas eleições de 2022, né? E, de repente, nós nos vimos nessa situação, né? Então, assim, está sendo bem difícil para mim. Graças a Deus que eu sou uma pessoa que Deus tem me preparado já há muito tempo para passar por situações difíceis. Não, assim, não imaginava que seria tão difícil, mas eu não tenho vocação para derrota, para me sentir derrotada, ou para ficar triste, ou para ficar murmurando. Não, Deus me fez para ser vencedora, para ser uma pessoa firme, uma pessoa de rocha, uma mulher sábia. E é assim que eu me sinto. Por mais que esteja difícil, pode o mundo estar caindo na minha cabeça, mas eu consigo enxergar sempre o lado bom de tudo isso. E é isso que me mantém firme. E é isso que me manteve naquele momento de dificuldade, quando os policiais prenderam meu marido, que até então era uma prisão cautelar. Só que essa prisão está demorando até hoje, 8 meses depois, ele continua preso numa prisão preventiva, cautelar. Né? E nós não temos nem a denúncia ainda do que ele foi preso. Né? Eu não tenho muitas informações porque é sigiloso, né? Um processo sigiloso. Mas o que eu posso falar é o que eu vivi naquele momento, até onde eu sei.
E não temos, estamos assim de mãos atadas. Tudo que os advogados tinham que fazer em termos de documentos já foi enviado. Foi enviado habeas corpus, foi enviado tantos documentos que até me foge o nome, né? Agravo regimental, tudo mais, dentro do prazo, tudo bonitinho, conforme manda a Constituição. Até porque não consta, né, até onde eu sei, não temos ainda a denúncia de fato, para saber do que ele está sendo acusado. E o que mais me dói é que ele poderia estar respondendo em liberdade, tendo a oportunidade, a possibilidade e o direito de se defender, entendeu? Então, ele não está tendo esse direito, está sendo cerceado, ele não está tendo o direito de defesa, né? Ele está preso, poderia, fosse que, não, tudo bem, se querem investigar, que investiguem, porque quem não deve não teme, mas que ele pelo menos tivesse a possibilidade de responder em liberdade, em casa mesmo aqui, onde ele pudesse falar, né, trabalhar, continuar trabalhando, continuar sustentando, né, a família, a nossa família e tantas outras que ele trabalha, né, que ele ajuda também, que através da nossa empresa, ele é um empregador, então ele consegue ajudar muita gente também, né? Então é isso. Então assim, acabei fugindo um pouquinho, mas assim, foi bom porque eu dei um esclarecimento, estou dando um esclarecimento. Por que essa data hoje para mim está sendo triste, né? Por causa dessa situação. Já vim formada para cá. Eu me formei em 2000 em psicologia em São Paulo. E aí tinha muita bagagem. Eu na época antes de vir para cá, eu trabalhava no Bradesco e ganhava muito bem, trabalhava numa agência grande e foi uma experiência maravilhosa, porque através do Bradesco eu aprendi a superar limites, porque só quem trabalha em banco, instituição financeira, sabe como é desgastante e quantas barreiras a gente tem que vencer para poder se sustentar no sistema financeiro. Uma das coisas que eu acho fundamental, assim, na minha trajetória, é que eu nunca tive medo de enfrentar as dificuldades. Eu acho que Deus já me preparou desde o ventre da minha mãe a superar as dificuldades, as barreiras, que eu nunca tive medo. E eu sempre fui decidida nas minhas escolhas. E quando eu comecei a trabalhar em São Francisco, aí encontrei o meu rumo, queria de fato trabalhar na minha área. E aí fui fazendo a minha história, fui escrevendo a minha história. Foi aonde eu consegui, né, ter uma credibilidade, fui trabalhando em outros municípios, aí passei no concurso de Costa Marques. Essa rua que eu estou passando hoje, ela não tinha nada, era algumas casas, era muito feia. E aí eu me encantei por esse local aqui, bem aqui. Esse espaço aqui, que era bem feinho. E aí foi onde eu comecei a minha trajetória. Construí, muito simples. E graças a Deus foi dando certo. Trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, graças a Deus, com o meu esforço, com o meu trabalho, com o meu conhecimento. E nunca parei de estudar, sempre me aperfeiçoando, sempre estudando, para estar sempre um passo à frente. E nessa trajetória conheci o Samuel, né? E foi muito engraçado o nosso encontro, né? Depois de algum tempo. Mas foi um encontro muito assim significativo. Eu já estava estruturada, já estava trabalhando e ele também, sempre trabalhando, um homem muito trabalhador. E a gente começou a se envolver e foi indo, né? Enfim,
todo mundo sabe, né, como é que funciona. A gente vai se envolvendo, vai se apaixonando, e tem um momento que a gente já não consegue ficar mais longe da pessoa. E aí a gente vê que a gente encontrou a parte que nos faltava, né? Aquela parceria que dá certo, que o que falta em mim tem nele e o que falta nele tem em mim, e a gente se completa. É essa definição que eu dou pro meu relacionamento com Samuel. Foi uma avalanche tudo isso que aconteceu, porque eu vim aqui buscar meu marido, pastor, para a gente tomar um chá, um café, para a gente dar uma escapadinha, uma namorada, sabe? Aquela coisa de, amor, vamos fazer alguma coisa rapidinho, assim, vamos ali na lanchonete. Era isso, porque eu tenho minha empresa, tenho os meus trabalhos, tenho as minhas obrigações e responsabilidades, né? O senhor sabe que eu sou psicóloga, então eu até o ano passado estava com minha agenda cheia, atendendo os meus pacientes, graças a Deus. E de repente tudo mudou. Aí tive que assumir, né, a empresa do meu marido, porque não é só essa, nós temos outros compromissos, né? E tive que me desdobrar. E foi muito difícil porque eu não entendia nada da dinâmica dessa empresa. Eu sempre confiei muito nele, não me metia porque sabia que, como o senhor falou, ele era um esteio, um empresário, um homem muito inteligente, de visão, nunca deixou a desejar em nada, principalmente nessa parte empresarial. Não sei se o senhor sabe, ele foi, a história dele é uma história fantástica, ele foi catador de lixo, assim, é uma pessoa que é inteligente, como muitos são, mas que não tinha oportunidade, na época não tinha oportunidade, e ele foi trilhando o caminho dele, né? Foi trabalhando, batalhando, e a condição que ele vivia, embora não era favorável, mas ele fez a mudança, né? Ele fez do limão a limonada, e hoje ele conseguiu se tornar um empresário. Então, eu vendo tudo isso acontecer com ele, um homem evangélico, um homem que temente a Deus, de família, que atualmente tinha assim um pensamento de ajudar as pessoas, de fazer algo diferente pelas pessoas, né? De ser um político diferente. Ele sempre teve essa convicção de fazer alguma coisa diferente, no sentido de ajudar as pessoas. E aí, quando eu me vi nessa situação, vendo meu marido passar por tudo isso, e eu tendo que assumir as responsabilidades de casa, em todos os sentidos, tanto financeiramente como emocionalmente, meu filho de 3 anos chama pelo pai todos os dias. Não entende, né? Pergunta, sofre, chora. Minha filha também teve crise de ansiedade na escola, chora querendo um pai. Os dois estão fazendo terapia porque não estavam entendendo toda a situação e estavam com muita ansiedade, muito nervosismo. E toda a mudança, porque de repente eles tinham um pai onde eles iam todo dia, chamada de vídeo, conversava. Samuel sempre foi muito amoroso com as crianças. Qualquer lugar que ele estivesse, era chamada de vídeo o dia inteiro, para mim, para as crianças, o tempo todo. Mesmo que ele estivesse viajando a trabalho ou fazendo campanha, ele sempre, aonde ele estava, ele parava, fazia uma chamada de vídeo, mostrava onde estava, conversava, apresentava as pessoas, mostrava a minha família, meus filhos. E nunca eu precisei cobrar isso dele. Ele sempre foi, assim, muito parceiro. E aí eu venho passando aqui nessa rua e lembrando de todo o nosso trabalho, nosso esforço, o meu trabalho. Sempre uma pessoa muito focada, uma pessoa honesta, trabalhadora. Mas hoje eu me deparo com uma situação muito triste. Que se Deus não tivesse me preparado para o que eu sou hoje, talvez eu não aguentaria. Passo aqui todos os dias para ir trabalhar, porque hoje trabalho na autoescola do meu marido. E todos os dias que eu passo aqui,
meu coração dói, né? A minha mente, meu coração, os meus princípios, os meus valores começam a serem questionados, porque hoje meu esposo encontra-se nesse lugar, preso, detido, sequer sem a possibilidade, né, de uma previsão de saída. E o crime, infelizmente, a gente não sabe, porque até onde eu sei, né, até onde nós temos informações do meu esposo mesmo, e até mesmo da mídia, enfim, que não há denúncia. Meu marido, para vocês entenderem, ele foi detido no dia 28 de dezembro de 2022, sob, né, investigação. Era uma prisão considerada uma prisão preventiva, né, uma prisão cautelar. Eu não sei os termos técnicos porque eu não sou advogada, muito menos juíza, né? Ou juiz, enfim, mas eu sei que era uma prisão para apenas sob investigação. E nós tivemos assim a infeliz surpresa de, no dia 28, na manhã do dia 28, a Polícia Federal bater na nossa casa. Os meus filhos estavam dormindo e era por volta de 6, 6h30, se não me falha a memória. E eles entraram e não apresentaram o mandado. E nós não sabíamos por que estava acontecendo aquilo. E aí, logo após eles adentrarem a minha casa, nós abrimos o portão, eles bateram muito forte, né? E aí entraram já apontando armas para nós, para mim, para o meu esposo, para nossa família, e informando que tinham mandado, tinha que averiguar a casa, precisava vistoriar a casa, né? Mandado de busca e apreensão. Só que eles não apresentaram, né? Eles falaram, mas não apresentaram o documento. E assim a gente tentou argumentar para saber do que se tratava, apenas eles olharam tudo e na ocasião minhas crianças estavam dormindo. Eu tenho uma criança de 3 anos e o Silas, e uma de 7, na época tinha 6, a Ive. E graças a Deus eles estavam dormindo e eles não viram nada. Por incrível que pareça, eles sempre acordam com qualquer barulho e dessa vez eles não acordaram. É Deus, porque todo momento em que os policiais entraram no meu quarto, abriram o guarda-roupa, reviraram tudo, as crianças estavam dormindo e não se assustaram, porque ia ser um choque para eles aquela cena, né? Aquelas armas, aquela situação toda. E, enfim, olharam tudo, graças a Deus, né? Nós não temos nada a temer, porque não somos criminosos. Fizeram o trabalho deles e aí levaram meu esposo. E eu fiquei sem entender, meu Deus, e por que fizeram isso, né? E até agora eu tô sem entender, porque ele que conseguiu, tijolinho por tijolinho, construir tudo isso aqui é um sonho para ele, uma realização. E ele se dedicou muito para isso aqui estar como está hoje, para chegar onde chegamos, né? Então, quando eu entro aqui, eu entro com o maior amor, agradecendo a Deus, louvando e, nossa, me sinto muito bem e sinto que eu estou fazendo o meu melhor, né? E graças a Deus, a empresa está de vento em popa. Só que uma das coisas também que me machucou muito é que, além do meu esposo estar preso, as contas do meu marido também foram bloqueadas, né? Então, quando aconteceu tudo isso, tipo assim, como assim as contas dele bloqueadas? Né? Não é criminoso, não tinha nada comprovado. Na realidade, não tem
nada que diga que ele fez o que estão acusando que ele fez. Foi candidato a deputado estadual pelo PL o ano passado. É uma pessoa de credibilidade, uma pessoa que hoje é respeitado. E mesmo assim, ficou preso 3 dias, depois 5 dias, depois 15 dias, sobre cautelar, depois preventiva, e assim foi indo. E está detido até hoje. Nós demoramos 110 dias para ter acesso aproximadamente às informações do processo. Eu fico muito triste porque eu não tenho conhecimento de tudo, porque só os advogados aqui têm e correm sob segredo de justiça. Mas até onde eu posso intervir, né, conhecer e conversar com os advogados, o que se sabe é que não há uma denúncia, não tem a denúncia formalizada. Então está preso até hoje e não sabemos do que efetivamente, exatamente, ele está preso. Sendo que ele poderia, ao meu ver, né, responder em liberdade, porque ele tem família, ele tem filhos pequenos, ele tem a esposa, ele tem funcionários na empresa que depende dele, né, que depende do emprego, e simplesmente ele está preso. E isso me dá uma revolta, uma indignação, porque tantas pessoas, né, que têm aí a situação bem diferenciada, que de fato existe um crime comprovado, provas, e respondem em liberdade. E ele está passando por toda essa situação e ainda, né, não tem o direito de responder em liberdade, sendo que ele nem foi julgado nem condenado. Ele ainda está sob custódia, né, investigação. Então eu fico me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Até de ir na minha casa, comer da minha comida, sentar na minha sala, na minha cozinha, comer. E, tipo assim, pessoas que o Samuel ajudou em muitas situações, né? Até fazendo campanha, ajudando, divulgando nomes. Pessoas assim que eu tinha muita consideração, porque acreditava que era realmente amigos do Samuel. Mas quando aconteceu tudo isso, eu comecei a entender que sempre a minha mãe falava: filha, a gente só conhece os amigos na hora da dor, da dificuldade. Aí a gente conhece. Porque existem pessoas que não estão do nosso lado ali, bajulando, mas no momento em que a gente precisa se compadece, são esses que nos ajudam. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber o interesse das pessoas, porque as pessoas tinham amizade com meu marido enquanto ele podia dar alguma coisa, enquanto ele podia ser útil. Porque no momento que ele deixou de ser útil, ele, dá para contar quantas pessoas que realmente se preocuparam com ele. Então, assim, eu não consigo dizer para vocês o tamanho do sofrimento que é para nós. Os meus filhos estão sofrendo muito. A minha filha, eu coloquei ela para fazer terapia, primeiro porque eu sou psicóloga, eu sei que isso abala muito a cabeça de uma criança. Embora os dois saibam que o pai não é criminoso, mas eles estão num lugar onde se coloca criminoso. Então é muito complexo para uma criança compreender tudo isso. E eles também não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a falta do pai. Eles querem o pai, eles não conseguem entender por que o pai está tanto tempo longe. Minha filha está fazendo terapia, meu filho está fazendo terapia, porque minha filha já teve crise de choro e ansiedade na escola. O meu menino está com medo, crise de medo.
Tem hora que ele está no quarto, eu ponho ele para dormir, faço ele ninar, ponho para dormir, de repente ele começa a chorar, falando que está com medo, que vão prender ele, que vão me prender. E ele pergunta para mim: mamãe, será que vão prender você também? Então é muito difícil para mim falar sobre isso, porque sempre quando ele fala me dá um nó na garganta, porque a minha vontade é de trazer o meu marido, né? E falar: não, filho, o papai vai chegar, papai vai vir, vamos lá buscar o papai, mas infelizmente não está na minha ossada, no meu alcance. Ainda que eu sei que ele é inocente, porque não existe provas concretas contra ele. Existe uma investigação que nem se tornou denúncia ainda. Então eu fico pensando: meu Deus, o que vai ser dos meus filhos com esse exemplo, com esse pensamento, né? E aí é onde vem a minha tristeza, porque eu sempre acreditei que tudo que a gente faz tem uma consequência, e nós temos que ter responsabilidade para assumir os nossos erros e os nossos acertos. E penso eu que se realmente ele tivesse feito alguma coisa, seria justo que ele pagasse, que ele cumprisse, mas ele não fez, né? Então, por que ele está nessa situação ainda? Então, isso que eu não consigo entender, o quebra-cabeça, não consigo entender, a conta não fecha. E eu fico procurando respostas e eu não encontro. Então eu às vezes prefiro entregar para Deus, para que Deus me dê sabedoria de lidar com tudo isso e fazer o possível para que meus filhos não sofram tanto quanto eu estou sofrendo. Porque eu não sou de rocha. As pessoas às vezes me olham assim e pensam: nossa, essa mulher é forte. Alguns criticam, alguns julgam, alguns falam coisa que nem conhece, não sabe, não ouve falar, e outros só por curiosidade mesmo, e outros gostam de verdade de mim ou do meu marido. Mas o fato é que assim, eu nunca me preocupei com o que as pessoas pensam de mim, né? Eu sempre me preocupei com o que eu penso de mim e o que eu faço com isso, com esses pensamentos. E agora eu estou preocupada, porque quando eu penso em mim, eu não consigo só pensar em mim, porque eu tenho uma família, né? Eu penso em mim, penso nos meus filhos, penso no meu marido que está ali dentro. E aí eu fico de mãos atadas, porque o que eu posso fazer? Ao meu ver, seria mais uma curiosidade da situação dele do que realmente a preocupação propriamente dita. Tipo assim, deixa eu ligar para pelo menos dizer que eu liguei, né? Pelo menos para saber que eu liguei, mas algumas pessoas ligam para mim e falam assim: como é que tá o Samuel? Eu falei: olha, como é que tá preso? Ele tá bem? Claro que não tá bem. Quem é que fica bem preso? Mas não fala para mim: olha, como que eu posso ajudar? O que eu preciso fazer? Entendeu? Por que não fala, pastor? Porque não quer se comprometer. Porque a partir do momento que eu falo assim: como que eu posso ajudar, pastor? Fala para mim, o que eu tenho que fazer? Significa que eu estou me colocando à disposição, correto? Agora, é diferente de eu perguntar: ei, e o fulano, tá bem? Tá tudo bem? Como é que tá? Como é que eu vou falar que tá bem? Não tá bem, né? Mas eu, como sou muito educada, eu respondo, e eu sei quem realmente são os amigos de Samuel hoje. Eu sei. E ele também vai saber. Então, assim, como ele é uma pessoa muito, muito popular, né? E como ele ajuda, sempre ajudou muita gente, sempre teve muitos sanguessugas em cima dele. Mas eu acho que isso vai servir também de lição para ele enxergar muitas coisas que antes ele não enxergava. Os amigos perguntam dele como é que ele tá, mas ninguém consegue dar uma caminhadinha até o advogado e perguntar lá para o advogado: hein, doutor, e aí, o que eu posso fazer para ajudar? Como é que está a situação do meu amigo? Me fala, o que eu tenho que fazer?
Dá para contar quem foi até lá e perguntou alguma coisa. Uma visita para a senhora? Uma visita. Eu não recebi, deixa eu ver. Eu não recebi nenhum, não, minto. Eu recebi uma visita. Eu recebi a visita do Ezequias, presbítero Ezequias. Eu recebi visita, eu vou falar o nome porque eu gosto de dar nome aos bois, né? Me perdoa, Ezequias, mas assim, é um sentido, né, de explicar e ser verdadeira no meu posicionamento. Recebi porque o Ezequias esteve comigo, ele e a sua esposa, a sua família estão sempre comigo. Luiz está sempre amigo, está sempre com a gente. O senhor também esteve comigo, né? Porque o senhor está aqui na minha frente. Também se não tivesse ido, ia falar também. Mas a gente tem que ser justo, dar de César o que é de César. Então, eu pude contar, tá? Quem realmente foi visitar. Eu encontrava as pessoas, eu preciso fazer uma visita. Beleza. Eu preciso ir lá fazer uma visita. Eu vou lá. Tô esperando até hoje. Aí as pessoas às vezes me veem porque eu sou muito assim na minha, né? Eu sou diferente do meu esposo, primeiro porque sou outro ser humano e porque eu sou uma pessoa de poucas amizades. Só que as poucas amizades que eu tenho são verdadeiras. São verdadeiras, amizades que realmente eu posso confiar e contar. Eu não sou uma mulher de muitas amigas, não. Não que eu não goste de, muito pelo contrário, eu gosto de fazer amizade, de conversar, mas eu estou numa idade, pastora, onde eu entendo que eu não preciso fingir ser uma pessoa que eu não sou para ter amizades. Eu não preciso ficar sorrindo o tempo todo para as pessoas para ser aceita. Desculpa o termo, não tô nem aí se a pessoa vai me aceitar, se não vai me aceitar, porque hoje eu tenho a compreensão de que eu tenho que estar bem comigo mesma, independente de alguém gostar de mim ou não. O que eu posso fazer? Porque advogados nós já temos. Ele está nessa situação desde dezembro e até agora nada. Então, assim, é lamentável. Eu não desejo para ninguém o que nossa família está passando, o que meu marido está passando, depois de tantas coisas boas que meu marido já fez. Ele passar por tamanha humilhação, um empresário, um pai de família, é muito triste. Dói demais. E dói demais também falar sobre isso. Mas é uma maneira também de eu desabafar e compartilhar um pouco dessa experiência que eu estou vivendo com vocês. Porque a gente tem que tirar a aprendizagem ou aprendizado daquilo que é ruim. Porque aquilo que é bom já é bom, né? Então você aprende já favoravelmente, já é bom. Mas aquilo que é ruim, o que vai tirar do que é ruim, né? Então é o que eu penso. Eu estou tentando tirar uma grande lição de tudo isso que eu estou vivendo, porque tudo isso é muito ruim. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado e tenho certeza que para o meu esposo também. E o curioso, gente, é que tantas pessoas foram em casa, na época que meu marido era candidato, tantas pessoas se apresentavam como amigos dele, como companheiros e tudo mais, enfim. E hoje é como se ele não existisse. Pessoas que caminharam com ele na campanha dele, na época da campanha, sequer fizeram uma ligação para saber se ele está vivo ou se ele está morto.
infelizmente as pessoas são... eu não posso generalizar, porque eu ainda acredito no ser humano, mas a grande maioria só lembra da gente quando realmente precisa de alguma coisa. Não tem empatia, tem necessidades e interesses, que é bem diferente. E, infelizmente o Samuel tinha muitas pessoas que ficavam ali ao redor dele, bajulando tal e tudo mais, mas não porque eram amigos, mas sim porque precisavam do que ele tinha, porque na época ele tinha um pouquinho de dinheiro e precisava de favores, e precisava se encostar. Sanguessugas, é isso que vocês são. Pessoas que só sabem se aproveitar no momento em que tem muito sangue, né? Tem muito ali. Acho que eu vou até mudar essa palavra assim. No momento em que está no auge. Mas numa situação como essa, realmente lamentável dizer que dá para contar quantas pessoas que eu posso dizer que o Samuel, que perguntaram e procuraram do Samuel de verdade. Porque falar todo mundo fala, até papagaio fala. Mas agir mesmo e demonstrar se realmente que realmente tem um carinho especial, tem uma preocupação, foram pouquíssimos, mediante centenas ou sei lá quantas pessoas que o Samuel conhece. Mas isso não me surpreende, tá, gente? Porque eu sou psicóloga há 20 anos e eu sei que o ser humano é uma caixinha de surpresa. As pessoas têm que respeitar o espaço das outras e têm que se fazer valer, porque palavras, elas se soltam aí, a torto direito, se perde no vento, né? E ações não. Teve pessoas que não teve palavra, mas tiveram ações comigo, aonde eu passei a admirar, aonde eu passei a entender que o mais importante são, sempre acreditei nisso, mas hoje eu posso dizer com categoria que ações para mim são muito mais importantes do que palavras. E a mamãe tem que parar? Fala. Aqui. Ei! Manda um abraço pro seu pai. Se você pudesse. Abraço, papai. E começa a ser ceia da pisão logo. Beijo, papai. Vem falar. Põe o chinelinho depois, tá? Fala, amor. Oi. É no microfone. Você tá com fome? Oi, pai. Eu desejo que você compre um caminhão de abundância. Não é aqui. Quando você sair, a gente vai tomar banho. A gente pode ir no Havaí? Ixi, filha, tão longe o Havaí. Por que não vai aqui no Nério, que é mais perto? E sentimos que mesmo diante dessa dificuldade, vocês têm se fortalecido mais no vínculo, no afeto, na fé. Qual seria a sua mensagem hoje, sabendo que amanhã o sol vai raiar, assim cremos, mas qual seria hoje a sua mensagem para o seu esposo, para o Samuel, poder estar ouvindo a senhora? Eu vou falar o que eu falei para ele na sexta-feira, que foi o dia, na quinta-feira, que foi o dia da minha visita. Quinta-feira agora, né, foi o dia da minha visita, no dia 7 de setembro, por incrível que pareça. Eu falei para ele, amor, foi muito bom estar com ele, mesmo ele debilitado, cirurgiado, mas eu vi que ele estava melhor. E eu falei assim, meu bem, nós fizemos um compromisso. E eu sou muito fiel aos meus compromissos. Eu sou uma esposa que eu sou centrada, eu sou parceira. E Deus me deu uma sabedoria para lidar com os conflitos, com as dificuldades. Não é à toa que eu sou psicóloga. Mas assim, Deus me capacitou. Vem me capacitando para enfrentar tudo que eu estou enfrentando. Então eu falei para ele assim, você não tem só
uma esposa. Você tem uma guerreira do seu lado. Porque é assim que eu me vejo. É assim que Deus me forjou, como uma guerreira, uma mulher que é pau para toda obra, que vai estar do seu lado, independente do que as pessoas pensam, do que os outros falam, não estou nem aí. Meu foco é te ajudar e cuidar da nossa família. Então, não se preocupe, porque a gente sabe que para o homem é muito difícil ficar preso, sabendo que a esposa está aqui de verdade, né? E é muito difícil também estar preso inocentemente, né? E aí eu deixei bem claro para ele que o que Deus uniu, o homem não separa. E que para nós, né, que não é por causa dessa situação que eu vou dar uma de, né, sei lá, eu não tenho essa perspectiva e nem sou assim, né? Não sou uma pessoa de agir por impulso, sou muito pé no chão. Então, se meu marido tivesse roubado, estuprado, feito algum crime hediondo, você acha que eu estaria visitando ele? Não, porque vai contra os meus princípios. Eu sei que ele não matou, não estuprou, não violou nada, não cometeu crime algum. Então eu tenho orgulho do homem que eu tenho. Eu tenho orgulho do parceiro que ele é para mim. São 12 anos juntos e o meu amor por ele só aumentou. Nós temos uma química maravilhosa e nós temos um vínculo que eu falo para você, pastor, é de Deus. Eu saí de São Paulo Deus me trouxe para ele. E Deus me deu para ele e deu ele para mim. Com os meus defeitos, com as minhas qualidades e com os defeitos e as qualidades dele. O que falta em mim, ele me completa. E o que falta nele, eu o completo. Então, eu sempre falei para ele, até que a morte nos separe. E assim vai ser. Pelo menos da minha parte. Posso falar por mim. E é isso que eu penso. Porque o casamento é maravilhoso. Mas quando você está preparada ou preparado para viver o casamento. Tem as suas dificuldades, mas o casamento ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser bom. Porque senão para que casa? Não é? Então eu me casei com ele porque eu sabia que ele era a pessoa certa para mim. E ele, creio eu, também entendeu isso, senão ele não tinha casado. Ele não foi obrigado a se casar. Então nós somos parceiros porque nós escolhemos estar juntos. Né? Nem eu o obrigo, nem ele me obriga. Nós estamos juntos porque nos amamos, nos respeitamos e queremos ter aí construir, que a gente já construiu, mas assim, construir, preservar e cuidar da nossa família, até que a morte nos separe. Essa é a minha visão, é a maneira de pensar. Então eu não me preocupo com o dia do amanhã, eu me preocupo com o hoje, com o que eu preciso fazer hoje. Eu preciso viver mais um dia, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer de melhor no hoje, porque amanhã vai ser consequência, se Deus me permitir chegar no amanhã. Então é isso que eu penso. E ele sabe, a mulher com quem ele se casou. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Ele, para mim, é um orgulho, como eu havia dito antes, porque, mediante muitas pessoas, ele não é covarde. E ele não é um homem de duas palavras, de meias palavras. Ele é um homem reto. Ele é um homem decidido. Ele é um homem pelo qual eu me orgulho e por isso me casei com ele. E é isso. E o que tiver de passar, vamos passar. Né? Passar. Isso passa. A certeza que nós temos, pastor, é que tudo passa. Coisas boas passam, mas coisas ruins também passam. E é isso.